Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Antônio Machado e eu tenho um prazer muito grande de estar aqui falando com vocês em nome do INEPAD, da UNB, da Fundace USP, e vamos falar hoje sobre um assunto que me é muito caro, extremamente agradável, que é sobre marketing de serviços. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar para vocês, afinal de contas a gente ainda não se conhece, não é mesmo? Bom, como eu disse, meu nome é Marco, eu sou professor de gestão estratégica, de marketing e de planejamento estratégico, sou de Minas Gerais, acredito que dá para ver pelo sotaque, né? A gente vai falar muita coisa aí, muito ai, você e algumas coisas às quais vocês já estão se acostumando. Em Minas Gerais, eu sou professor de carreira da PUC Minas, dou aula no campus de Contagem, que é a cidade onde eu resido, fica perto de Belo Horizonte, e dou aula em algumas outras instituições como professor convidado, a UFMG, a UNA, a Fundação Dom Cabral, a própria USP, Ribeirão Preto, a Universidade Federal do Ceará, já tive uma oportunidade de atuar por lá, muito bonito aquele estado, as pessoas muito legais, e eu espero que a gente tenha uma boa aula, um bom convívio, que a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto que é extremamente interessante. Então vamos começar? Então vamos lá. Marketing de serviços. A primeira coisa que a gente precisa deixar estabelecido é por que essa diferença da gente falar sobre marketing de serviços especificamente, porque não se aplicaria ao marketing de serviço, não se aplicaria isso, todas as mesmas condições de marketing que a gente faz para produtos, para bens, né, produtos reais, e não somente para bens ou produtos abstratos, como é o caso do serviço. Bom, serviço tem uma série de coisas específicas, tudo que a gente fala para produto, para bens físicos, serve também para serviço, praticamente tudo. Mas serviço tem algumas peculiaridades, algumas coisas que o tornam bastante específico, bastante diferenciado dos bens. Então, para começar, é o setor que mais cresce na nossa economia e na economia da maioria dos países desenvolvidos no mundo. Para a gente ter uma ideia, marketing de serviços, a gente pode encontrá-lo em todos os setores, por exemplo, no setor governamental, nas entidades sem fins lucrativos e no setor de negócios. É bastante provável que a maioria de vocês que está me assistindo agora trabalhe especificamente em áreas de serviços ou alguma área onde haja uma intensidade muito grande de serviços presente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos hoje no que a gente chama de uma sociedade de informações. A sociedade que, como disse, né, classificou muito bem Alvin Toffler, nós vivemos aí na terceira onda, onde o importante é o conhecimento, a informação, onde nós lidamos com coisas bastante mais sofisticadas e abstratas. E dentro dessa sociedade, o conhecimento, a informação e os serviços dentro disso tudo constituem a parte que tem maior valor agregado. Então, por exemplo, se a gente examinar a maioria dos países desenvolvidos, 50%, às vezes mais de 50% do PIB está situado na área de serviços. Especificamente no Brasil, mais de 55% da economia gira em torno de serviços. E eu estou falando aqui de geração de empregos e da economia em si, da produção. Bom, se a gente puder dar alguns exemplos de serviço, como vocês podem ver pelo slide aqui ao meu lado, nós temos, por exemplo, serviço de ensino, de transporte, telecomunicações, todos os serviços de locação, uma locadora de veículos, uma locadora de vídeo, assim como o serviço de hotelaria, entretenimento, comércio, administração pública, manutenção de equipamentos, enfim. A sociedade está essencialmente formada por uma série de empresas de serviço que dá sustentação à maior parte das atividades. Agora, por que o serviço tem crescido tanto e tem sido ressaltado tanto nos últimos tempos? Essencialmente, algumas coisas têm acontecido na nossa sociedade. Por exemplo, o aumento do poder aquisitivo das pessoas de uma maneira geral, apesar de que, obviamente, temos ainda uma grande concentração de renda e isso não aparece para grande parte da população. Mas há um aumento real de renda em diversos setores, em diversas classes sociais. Mais mulheres que compõem a força de trabalho.
Por exemplo, à medida que as mulheres deixam os lares, é preciso de uma série de empresas prestarem serviços, como, por exemplo, a escola infantil, né, que antigamente as mulheres se dedicavam a ficar em casa, cuidando da educação das crianças, de tratar dos afazeres domésticos, enquanto hoje, quando elas vão para o trabalho, normalmente competindo de igual para igual com os homens, alguém vai fazer esse serviço. Então isso gera oportunidade para a creche, para o pessoal de fralda descartável, para quem ensina, toma conta de crianças em casa, para empregadas domésticas, enfim, para uma série de serviços pessoais que vão ser demandados a partir do surgimento desse fenômeno, que começou a se tornar mais intenso nas últimas décadas, né? Notadamente depois da década de 60, 70, com uma certa revolução cultural nesse sentido. Hoje as pessoas também procuram ter mais tempo para lazer. O lazer, que antigamente era deixado em segundo plano, passa a ser uma atividade considerada vital para que as pessoas consigam, na medida em que elas se desgastam bastante no trabalho, poder desfrutar de um certo descanso, reenergizar, recuperar as forças, né? Recarregar as baterias, como a gente costuma dizer. Com isso, uma série de atividades também começam a surgir e vão se intensificando e vão se tornando cada vez mais importantes. Assim como, por exemplo, maior expectativa de vida, que demanda por uma série de serviços para pessoas mais velhas, idosas, não que elas, obviamente, sejam pessoas que precisem necessariamente desses cuidados 100%, mas como pessoas que demandam uma série de coisas de lazer, que são fundamentais, e as pessoas vivendo mais tempo conseguem ainda ter uma vida com uma certa qualidade. Uma pessoa, por exemplo, pode chegar aos 80 anos perfeitamente lúcida, querendo viajar, passear e desfrutar de uma série de benesses que os serviços podem fazer para ela. Assim como nós temos produtos mais complexos, que muitas vezes demandam até o serviço de ensinar como é que eles funcionam. Computador, por exemplo, né? Uma série de aparatos que a gente tem em casa e também uma preocupação muito grande com a escassez de recursos, com o meio ambiente, e isso faz com que uma série de serviços se torne necessário. Bom, muito bem. Agora nós estamos falando aqui de serviço, afinal de contas, o que é serviço? Se eu perguntasse para você, o que é serviço? Provavelmente a gente sabe, até por intuição, teria uma definição, mas é muito provável que a gente tenha uma dificuldade de circunscrever o nosso conceito de serviço a algumas circunstâncias específicas, porque essa palavra é muito abrangente. Se a gente for ao dicionário, por exemplo, o Caldas Aulete, um dicionário antigo da minha época, da década de 60, e mesmo hoje, né, o mais moderno, o Aurélio, nós vamos encontrar mais de 20 significados para a palavra serviço. Então é preciso da gente estabelecer qual desses significados está presente no nosso contato aqui, de que a gente está falando especificamente. Então, alguns autores chegaram a definir serviço de uma maneira muito interessante, por exemplo, como atos ou ações, desempenhos, benefícios ou satisfações de natureza essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à outra para troca, mas que não resulte na posse de absolutamente nada, de nenhum bem, mas cuja execução pode estar associada a um bem físico. Por exemplo, quando eu compro um televisor numa loja de eletrodomésticos, a pessoa que está me vendendo, a loja em si que está me vendendo, está me prestando um serviço que está associado à venda de um bem, mas o serviço que ela me presta é completamente intangível. Então existe o bem físico, que eu estou levando na compra, mas o serviço da compra é completamente intangível, o atendimento, a cortesia, etc. Então isso é uma das maneiras de definir serviço. Uma boa maneira também que a gente pode talvez aprofundar o nosso entendimento é dizer que o serviço é uma atividade ou série de atividades de natureza mais ou menos intangível que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as interações entre clientes e empregados de serviços ou recursos físicos de bens ou sistemas de fornecedores de serviços. E isso tudo é feito como solução aos problemas dos clientes, para dar solução a esses problemas.
sabemos já o que é serviço, mas serviço tem uma miríade de tipos, tem uma série de autores que classifica serviços de muitas formas diferentes. Então, para a gente começar a aprofundar o nosso estudo, vamos ver uma classificação que é muito interessante. A gente pode dividir todos os serviços em dois tipos. Serviços de consumo, que são destinados essencialmente às pessoas, indivíduos e famílias, e serviços industriais, que são destinados a organizações. Para a gente relembrar um pouquinho, quando a gente fala em marketing, a palavra consumo, mercado de consumo ou consumidor, a gente deve sempre se lembrar que mercado consumidor é o mercado constituído por indivíduos e famílias, e que o mercado industrial ou mercado organizacional é constituído de organizações, empresas de qualquer natureza, mesmo que seja uma empresa informal. Por exemplo, pode ser um ambulante comprando alguma coisa para que ele revenda. Nós estamos tratando de um mercado de organizações. Para dar um exemplo que pode ficar mais claro qual a diferença entre os dois mercados, eu diria para vocês, se um advogado compra uma geladeira para a casa dele, ele está comprando no mercado de consumo. Mas se essa mesma geladeira, comprada na mesma loja, pelo mesmo preço, nas mesmas condições, ele estiver comprando para utilizar no seu escritório, ele está usando, esse produto é direcionado para o mercado industrial. E vale lembrar que essa palavra indústria muitas vezes é mal interpretada como sendo apenas a indústria de transformação, quando você tem empresas que estão fabricando objetos. Na realidade, indústria seria, o significado traduzido do inglês seria ramo de negócio ou ramo de atividade. Por isso que a gente ouve falar da indústria do turismo, da indústria do lazer, né? A indústria em si significa ramo de negócio. Então nós temos dois tipos de bens. Aqueles voltados para negócios ou comprados com a intenção de compor o custo de uma organização e compor o seu produto final, e aqueles produtos que são comprados pelas pessoas. Então, serviços de consumo, serviços industriais. Os serviços de consumo podem ser classificados de três formas. Os serviços de conveniência, que são aqueles que as pessoas não demandariam muito tempo para procura, mais ou menos como os bens de conveniência. O que seria um bem de conveniência? São aqueles bens que a gente compra porque estão disponíveis, compra muitas vezes por impulso, ou que, mesmo que não seja uma compra de impulso, ela só será realizada se o bem estiver convenientemente localizado. Por exemplo, ninguém sairia disposto, a não ser uma situação muito excepcional, a andar alguns quilômetros para obter o jornal ou para obter um refrigerante. Você vai tomar uma Coca-Cola, não vai provavelmente estar disposto a andar 10 quilômetros para obter isso. Então, se tiver convenientemente localizado, se você tiver uma lanchonete próxima, e estamos aí falando então de um serviço de conveniência, um bar, uma lanchonete, um estabelecimento dessa natureza, um cinema, você vai adquirir isso por uma certa conveniência. Além disso, nós temos os serviços que a gente chama de escolha, ou serviço de compra comparada, seria o equivalente aos bens de compra comparada, onde você vai pesquisar mais, vai gastar mais tempo de procura e de decisão, justamente para que possa fazer comparações entre os diversos fornecedores e escolher aquele que teria a relação custo-benefício melhor. Então você pode escolher uma determinada marca, ou uma determinada circunstância, ou uma característica do serviço ou do prestador que seja conveniente e vai fazer comparações e julgar qual seria o melhor. Se a gente puder dar o exemplo disso, quando você procura, por exemplo, um médico, você naturalmente não vai se guiar simplesmente pelo preço que o médico cobra. Obviamente isso é um limitador, mas normalmente numa situação em que haja um equilíbrio de preços cobrados, você vai fazer uma comparação e verificar, inclusive, qual a competência que aquele indivíduo tem para poder fazer esse atendimento e assim por diante. Assim como se você for reformar seu apartamento, sua casa, você não vai simplesmente se guiar somente pelo preço ou pela conveniência. Compensa você andar um pouco, fazer uma pesquisa, procurar e atender a esse requisito. E o serviço de especialidade. Então nós falamos do serviço de conveniência, do serviço de compra comparada, né, o serviço em que a gente vai de escolha, e agora, por último, o serviço de especialidade, que equivale aos bens de especialidade, aos bens de luxo. Então, o serviço de especialidade é aquele onde a gente tem mais
provavelmente disposição para procurar e até andar um pouco mais, desde que você obtenha exatamente o que está precisando ou aquilo que está demandando. Por exemplo, aquele mesmo serviço médico que nós comentamos de compra comparada, se for o caso de um médico famoso, ele pode estar até em outro estado, muitas vezes até em outro país, e o indivíduo vai, se desloca e incorre nesse custo, que não é só o custo financeiro, mas do deslocamento, dos inconvenientes, do esforço, da espera, justamente para obter especificamente aquele profissional. Então aí nós teríamos os serviços de alto nível, serviços de luxo, os serviços prestados por profissionais de primeira linha. Muito bem, esses são basicamente os serviços de consumo. E se tratar de serviços feitos para organizações, o que nós chamamos de serviços de indústria, nesse caso também nós temos uma divisão em três categorias. O serviço de equipamentos, serviço de facilidades e serviço de consultoria e orientação. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui na transparência, serviço de equipamentos. Está aí, serviços relacionados com instalação, montagem e manutenção de equipamentos. O serviço de facilidades já seriam serviços financeiros, seguros, etc., coisas que facilitam as operações da empresa, da organização. E gostaria até de frisar, quando a gente fala empresa, organização, vamos tentar pensar em todos os tipos de organização, mesmo aqueles que não têm fins lucrativos. Eu posso estar falando de um hospital, que é um prestador de serviço, eu posso falar, por exemplo, da mesma forma dessa organização de um grupo de pessoas que se reuniu informalmente ou que se reúne informalmente e presta uma assistência comunitária. Enfim, é uma organização. Todas elas, com ou sem finalidades lucrativas, têm a característica de ser uma reunião de pessoas e de recursos que estão trabalhando com um determinado objetivo. E os serviços de consultoria, que são aqueles serviços de uma natureza mais sofisticada, onde eu vou tentar dar apoio a decisões, dar suporte à tomada de decisões e, inclusive, envolvendo pesquisa e educação, serviço de treinamento, etc. Então, relembrando, serviços de consumo, que podem ser de conveniência, de escolha e de especialidade. E serviços industriais, que podem ser de equipamentos, facilidades ou de consultoria e orientação. Muito bem, falamos um pouco sobre serviços, vimos alguns tipos, mas o serviço em si, a essência dele, se a gente puder resumir o que nós vimos até esse momento, nós podíamos dizer que o serviço, então, ele é um ato, uma ação, que pode ser baseado em pessoas, em equipamentos ou em ambas as coisas, com maior ou menor intensidade para cada um dos lados, e que alguns requerem a presença do cliente, outros não. Por exemplo, se eu vou cortar o cabelo, seria impossível deixar o meu cabelo no barbeiro para cortar e pegar depois. Imagina se as mulheres pudessem fazer isso, né? A gente estava livre daquela espera no sábado, no dia do casamento, que você é padrinho e fica praticamente um dia inteiro por conta disso. Seria muito fácil deixar lá e fazer o penteado e pegar na hora que fosse sair, né? Seria muito conveniente. Mas não é assim. Esse exige a presença das pessoas. Já, por exemplo, para consertar o meu carro, eu posso deixar o automóvel na oficina e o serviço será prestado durante o dia e eu continuo trabalhando, não preciso estar presente. E isso pode ser prestado também a pessoas e a empresas, organizações indistintamente. Da mesma forma que existem, por exemplo, motoristas particulares, eu posso ter o motorista da empresa, eu posso ter a empregada doméstica, a diarista ou a pessoa que cuida da casa durante alguns dias e posso ter essa mesma pessoa exercendo a função de faxineira de uma organização, de servente e assim por diante. Então o serviço pode ser prestado a ambos os tipos, né, de mercado. E as características mais marcantes do serviço, e aí é que é interessante, que é o ponto onde a gente vai começar a fixar um pouco mais, é que os serviços diferem dos produtos essencialmente por 4 tipos de categorias, de coisas que são peculiares, são somente do serviço, que são a intangibilidade, a heterogeneidade ou variabilidade, a perecibilidade e a inseparabilidade. Ou na ordem que vocês veem na transparência, a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade. Dá para ver que a gente está cheio de neologismos aí, né? Nomes que foram praticamente criados para dar o sentido que a gente quer a essas características. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas
com um pouquinho mais devagar. Intangibilidade. Quando a gente fala de intangibilidade, muitas vezes a gente tem a tendência a imaginar que é só, isso se refere a coisa que a gente não pode tocar com as mãos, não pode tanger, não tem sensibilidade ao tato. Na realidade, quando a gente fala de tangibilidade, uma coisa é intangível quando eu não consigo capturá-la, ou captá-la, ou absorvê-la com nenhum dos meus sentidos. Então eu não consigo ver, não consigo cheirar, não consigo sentir o gosto, não consigo ouvir e não consigo ter sensibilidade ao tato. O serviço é tudo isso. O serviço é completamente intangível. Então, em função dele ser intangível, ele não pode ser cheirado, a gente não pode experimentar o gosto, não tem como ver, não tem como ouvir, não tem como encostar no serviço em hora nenhuma. E isso, principalmente antes dele ser comprado, tem uma capacidade assim enorme de gerar incertezas. Porque no fundo, quando a gente compra serviço, nós estamos comprando exatamente isso, nada. Nós estamos comprando uma promessa. É só isso que a gente está comprando. Então, quando a gente compra, por exemplo, o seguro de vida, quando você assina o contrato do seu seguro de vida, o que você está comprando é só uma promessa que você provavelmente, infelizmente, não vai poder nem estar presente para ver se ela foi cumprida. Nesse caso do seguro de vida, obviamente. Quando é o seguro do carro, aí é mais fácil, eu consigo perceber. Então, a confiança necessária no prestador tem que ser muito grande. Por isso é que os prestadores têm que tomar um cuidado muito, mas muito grande mesmo, em tentar tornar o serviço tangível, de alguma forma. E como é que é feito isso? Pelas aparências, pelo local onde o serviço é prestado, pela apresentação do prestador de serviço. Por exemplo, se você chega num local onde as pessoas estão mal arrumadas, onde o ambiente está bagunçado. Eu posso citar para vocês até um exemplo que um aluno me falou uma vez, que eu achei muito interessante. Olha só o que aconteceu. A esposa desse aluno teve a recomendação de uma amiga de se dirigir a um determinado dentista no centro de Belo Horizonte. E ela, por recomendação da amiga, que falou muito bem que o dentista era uma pessoa de confiança, um bom trabalho e tal, ela se dirigiu ao consultório dele. Quando ela chegou no consultório, já começou a ficar um pouco mal impressionada. As paredes um pouco descascadas, a pintura precisando já de uma demão de tinta, alguma coisa que colocasse o ambiente um pouco mais, com uma aparência um pouco mais agradável. Em função disso, ela já ficou um pouco sensibilizada negativamente. Quando foi atendida pelo profissional, ela reparou que ele estava, por exemplo, um pouco com o guarda-pó que ele usava, o jaleco, estava um pouco puído, meio sujo. Obviamente, não preciso nem concluir a história que ela não fez o tratamento com esse dentista. Por quê? Ele pode ser o melhor profissional do mundo, mas ele não transmitiu essa confiança. Então, os tangíveis, por mais simples que possa parecer o conceito e por mais insignificante que isso possa soar aos ouvidos das pessoas quando a gente fala sobre esse assunto, eles são extremamente importantes para causar aquilo que a gente chama de a primeira impressão. E é claro que todo mundo já ouviu alguma vez na vida que a gente nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, os tangíveis são o primeiro ponto fundamental quando se trata de serviço. Então, vamos ver os outros pontos. Aliás, antes até da gente ver os outros pontos, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre, na prática, na atividade que vocês exercem, qualquer que seja, mesmo que seja numa indústria, mas seguramente existe uma série de serviços internos que os setores prestam uns aos outros, que você pensasse na prática, como é que é essa coisa de intangibilidade no seu setor de trabalho, na sua empresa, nos locais onde você conhece. Como é que você conseguiria acrescentar tangibilidade a isso, para que as pessoas pudessem sentir a sua competência, a competência da sua empresa, a competência da sua organização? Eu acho que é um caso legal para a gente pensar. Mas vamos em frente. Inseparabilidade é o nosso segundo conceito importante dos 4. Estamos quase na metade do caminho, então, serviços são inseparáveis das pessoas que os prestam. E também são inseparáveis os momentos da produção e do consumo. Portanto, existe uma inseparabilidade dessas coisas todas que faz com que haja uma
personalização da pessoa que presta o serviço. Os serviços são inseparáveis de quem os presta. E faz diferença quem presta esse serviço. Por exemplo, imagina que você vai ao seu médico, é uma pessoa que já está acostumada, conhece a sua vida, já tem um longo tempo de contato, e quando você chega no consultório, nesse dia, por uma coincidência, um problema qualquer, o seu médico não está. Mas está lá no lugar dele uma outra pessoa que tem a mesma formação, estudou na mesma faculdade, pode ter sido até colega de turma. E se a gente pensar bem, eles podem ter até tirado as mesmas notas, um colava do outro, alguma coisa assim. Será que faz diferença você ser atendido pelo seu médico e por essa pessoa que nós estamos citando aqui, que seria o substituto eventual, ou não faz diferença nenhuma? É claro que a gente sabe que faz uma diferença enorme. Então o serviço é das atividades todas de marketing a mais humana, a mais pessoal. A pessoa como que integra o serviço que ela presta. Ela passa a fazer parte dele. Então aquele serviço, ele só é aquele serviço porque aquela pessoa está prestando. E é por isso que em muitas situações a gente vê as pessoas procurando um determinado atendente, querendo ser atendidas por uma determinada pessoa especificamente, não aceitando que outra faça o atendimento, mesmo que receba a recomendação de que ele ou ela vai prestar um bom atendimento e assim por diante. Então você tem uma ligação muito pessoal em função da inseparabilidade. E as pessoas de contato direto com o cliente, que são extremamente importantes, a gente costuma chamar genericamente de front office, ou as pessoas da linha de frente. E aquelas pessoas que são responsáveis por um certo apoio ao serviço, que trabalham nos bastidores, né? Essas pessoas a gente costuma chamar de back office ou back room. Qualquer das duas expressões estaria correta. Então você tem no serviço essa inseparabilidade de todas essas pessoas. Aquilo que elas fazem tem uma pessoalidade, né? Se podemos dizer assim, muito grande. E eu aproveitaria nesse momento para perguntar para você, no seu trabalho, que consequências poderia ter essa inseparabilidade sobre cada coisa que você faz, sobre o seu trabalho de uma maneira geral ou das pessoas que trabalham com você? É um caso interessante da gente pensar por que algumas preferem ser atendidas por determinadas pessoas ao invés de ser atendida por uma outra pessoa. Muito bem. Estão faltando 2 conceitos ainda, né? Mas vamos lá, pessoal. Variabilidade ou heterogeneidade. O próprio nome já está dizendo, coisas heterogêneas, variáveis. É impossível você prestar um serviço exatamente idêntico 2 vezes, para a mesma pessoa ou para pessoas diferentes. Da mesma forma que se a mesma pessoa não conseguiria em 2 ocasiões diferentes prestar serviços exatamente iguais, há alguma variação entre eles, obviamente, pessoas diferentes na mesma organização seguramente vão prestar serviços diferentes, até pela característica da inseparabilidade que nós falamos agora há pouco. Então, em função disso, dessa heterogeneidade, dessa variabilidade, é praticamente impossível que você faça uma padronização total dos serviços. Por quê? Se você tentar, inclusive, padronizar e fizer com que todas as coisas saiam exatamente do mesmo jeito, nós vamos tirar essa personalização, esse caráter pessoal do serviço. E ele vai se tornar exatamente o oposto, vai ficar impessoal. Vocês querem um exemplo disso? Algum de vocês aí, alguma vez, já tentou ligar para o seu cartão de crédito e tentou cancelar, ou para a sua companhia fornecedora de serviço de celular, e foi passado de uma pessoa para outra, muitas vezes falando mecanicamente, falando de uma maneira que parecia decorada, impostada, seguindo um script rígido? Pois não, senhor. Sim, senhor, senhor. Perfeitamente, senhor. É muito provável que a gente já tenha vivido essa situação. De repente, algumas pessoas até começam a se perguntar, será que eu estou falando com uma pessoa ou estou falando com uma máquina? Na realidade, quando eu tento engessar as pessoas para que elas tenham um padrão completamente idêntico, eu estou tirando exatamente a beleza e o fascínio do serviço, que é colocar de si e da competência de cada um. Se a gente pensar na prática, como é que essas coisas funcionam no seu setor de trabalho, né? Também é uma questão interessante. E por último, desses 4 conceitos, o último deles, é a perecibilidade. A perecibilidade é o conceito que nos leva a pensar que os serviços são tão perecíveis
que eles se esgotam no exato momento que estão sendo feitos, já que eles também são simultâneos, né? Não existe uma separação entre o momento da prestação de serviço e o momento em que ele é consumido. Por exemplo, vamos voltar lá à questão do cabelo. Enquanto a pessoa estiver fazendo o penteado, cortando o cabelo, fazendo as unhas, alguma coisa disso, o serviço está sendo prestado. Parou de fazer isso, o serviço parou de ser prestado. Então o serviço, ele existe num determinado tempo enquanto ele está sendo produzido e simultaneamente consumido. Aí você pode perguntar, mas e aquele carro que eu deixei na oficina? Como é que funcionaria isso para esse caso? É muito simples. Enquanto o mecânico estiver trabalhando com ele está me prestando serviço, mesmo que eu não esteja presente. Quando ele parar de trabalhar no carro, ele parou para a hora do almoço, ele parou de me prestar o serviço. Só enquanto ele estiver atuando, o serviço estará sendo feito. Então, em função disso, a perecibilidade é a característica que mostra que os serviços são tão perecíveis que eles não conseguem ser estocados. Alguns autores traduzem essa característica também como inestocabilidade. Seriam expressões sinônimas. Eu não posso estocar o serviço para venda posterior. Se eu produzisse peças, por exemplo, eu produzo um notebook como esse, eu posso fazer uma centena deles, deixar estocado e à medida que os clientes quiserem, eu posso vender. Já o serviço, vamos supor que eu presto assistência técnica para esses mesmos notebooks. Enquanto eu estiver trabalhando, eu estou prestando serviço. Eu não consigo, digamos assim, se pudesse, né, uma coisa meio doida, mas enfim, estocar um determinado conserto ou uma determinada assistência técnica, aí quando chegasse o primeiro cliente com aquele defeito, eu entrego para ele aquele atendimento, aquele trabalho que eu fiz. Isso é impossível, até na imaginação é difícil se pensar numa coisa dessa. Então, o serviço, a característica da perecibilidade dele pode ser ilustrada da seguinte maneira. Imagine que ontem, pela manhã, saiu um voo de um determinado aeroporto. Às 7 horas da manhã, esse avião saiu de São Paulo com destino a Brasília. Nesse avião cabiam, digamos, 120 pessoas. E naquele exato momento, às 7 horas da manhã de ontem, nós tínhamos dentro do avião, para viajar, 80 pessoas. 40 lugares estavam vazios. Esses lugares que estavam vazios às 7 horas e que eu não consegui vender, eles foram perdidos para sempre. Nunca mais eu vou conseguir recuperá-los. Porque no dia seguinte, hoje ou amanhã, eu não posso colocar 120 mais os 40 que ficaram para trás ou que ficaram vazios. Porque se eu pudesse fazer isso, minha capacidade seria 160 e não 120. Portanto, a venda que não foi realizada, ela é perdida para sempre no caso do serviço. Se eu estiver numa loja de eletrodomésticos, se eu estiver numa agência bancária, se eu estiver em qualquer prestador de serviço, que tem a capacidade, digamos, de atender 1000 clientes por dia. Naquele dia ele atendeu 700. Ele deixou de atender 300. Se a capacidade é 1000 por dia, amanhã eu não posso atender 1.300. Eu continuo atendendo os mesmos 1000. Ou seja, os 300 de hoje, perdi para sempre, não tem como voltar. Isso funciona para o hotel, para o restaurante que deixou de fornecer as refeições num determinado horário, para uma boate que não esgotou a sua lotação, para um jogo de futebol, para um show, enfim, para qualquer coisa que seja prestação de serviço. Então, isso leva a um problema bastante sério, que é a previsão de demanda. Como é que eu vou prever adequadamente que naquele momento eu preciso daquela quantidade de pessoas para prestar esse serviço e tendo essas oscilações? Quando a demanda é um pouco mais estável, eu não tenho tanto problema. É muito mais fácil, eu consigo ter menos oscilações, então tenho mais ou menos os recursos montados para isso. Mas se essa demanda sofre grandes oscilações, a gente tem problemas de superdemanda num determinado horário e subdemanda em outros horários. Por exemplo, vamos pensar no transporte público. Nos horários de rush, são exatamente os momentos em que a população demanda mais transporte, e não só transporte, mesmo as pessoas que não dependam de transporte público, nesse momento, estão nos engarrafamentos, há uma demanda muito grande pela via pública e pelo fluxo normal de trânsito. No entanto, na maior parte do dia, quando nós não temos esse pico, vamos dizer assim, de demanda, a coisa flui mais naturalmente. Mas nesse momento, como não há demanda, imagina como é que uma pessoa de um transporte coletivo, digamos um empresário do transporte coletivo, monta a sua infraestrutura para suportar essa demanda. Se ele tiver equipamento suficiente para atender a superdemanda na hora do pico,
No momento em que eu tiver a demanda menor, esse equipamento vai estar ocioso. E isso representa custo. Ao mesmo tempo, se eu tenho equipamento só para atender a demanda menor, eu vou deixar essa demanda sem atender quando houver um momento de pico. Portanto, é muito mais complicado você ajustar essa demanda. Obviamente, uma boa previsão de demanda pode ajudar a resolver isso e tem uma série de soluções que um aprofundamento de estudo de serviço pode indicar na questão de operações, etc. Mas a perecibilidade é o fator que atua sobre essa circunstância e faz com que isso aconteça. Você já pensou no seu trabalho também sobre a inestocabilidade ou perecibilidade? Que você não pode executar um serviço hoje para poder, digamos assim, entregar amanhã? Então, pensar um pouco a respeito disso, das consequências de cada uma dessas coisas. Relembrando um pouquinho o que nós falamos aqui. As 4 características que são importantes e por isso nós gastamos um tempo maior nelas e a partir daí as coisas ficam mais fáceis. Primeiro, qual foi mesmo? Acredito que era, se vocês estiverem bem lembrados, vamos ver se eu consigo lembrar aqui também. A gente vai ficando um pouco mais velho, eu estou sendo generoso comigo, né? Mas a memória vai ficando, né, falha. Alguns alunos já chegaram a brincar dizendo que eu tinha que tomar ginkgo biloba. Eu não sei nem se isso é só para memória ou se eles estavam aprofundando essa gozação aí comigo, mas vou, né, deixar barato, digamos que seja só para memória. A primeira característica que nós estudamos, que nós analisamos, foi a intangibilidade. Depois nós falamos da inseparabilidade, depois da variabilidade e depois da perecibilidade. Então, esses conceitos são marcantes para nós, para a gente avançar no serviço. Bom, isso tudo nos leva a uma consideração maior. Onde é que essas coisas todas vão desaguar? Na percepção de qualidade pelo cliente. Lidando com essas variáveis, eu preciso lidar com a percepção de qualidade. Por que perceber qualidade é importante, ou a qualidade que o cliente percebe é importante para nós? Exatamente porque, se ele percebe que o nosso trabalho tem uma qualidade melhor, ele tem uma tendência, obviamente dentro de limites de poder aquisitivo, a preferir os serviços que deem melhor qualidade para ele. Se ele encarar um serviço como sendo de melhor qualidade, vários estudos já comprovaram que as pessoas, qualquer um de nós, estaria disposto a pagar um pouco mais, se for isso possível, dentro do nosso poder aquisitivo, obviamente, para obter serviços que tenham, que sejam de melhor qualidade e que venham melhor ao encontro dos nossos interesses, das nossas necessidades. Então, é fundamental ter qualidade para ser superior aos nossos concorrentes. E toda empresa tem concorrentes e, obviamente, compete com esses concorrentes pela preferência dos clientes, dos recursos que eles têm, da demanda e assim por diante. Então, e tem mais uma outra coisa que eu já estava esquecendo até de falar. Alguns estudos comprovam que não necessariamente a empresa que produz serviços de melhor qualidade tem custos maiores. O que significa que se eu tenho um serviço de melhor qualidade, pelo qual o cliente está disposto a pagar um pouco mais, e ao mesmo tempo os meus custos não são superiores aos dos meus concorrentes, eu tenho uma situação onde a minha lucratividade vai ser maior e, consequentemente, eu tenho mais possibilidade de sobreviver ao longo do tempo como organização. Bom, a qualidade percebida pelo cliente ela é extremamente importante. Vamos tentar ver um exemplo aqui de como a gente, vendo todas as etapas do que a gente chama de ciclo de serviço, a gente consegue ter uma noção melhor sobre isso. Vocês estão vendo aí no slide o exemplo de um ciclo de serviço de um supermercado. Então tudo começa quando um cliente, digamos que seja você que vai fazer as compras no supermercado, começa quando você entra no estacionamento. Aí vem no passo número 2, até você encontrar uma vaga para estacionar, entrar no supermercado. No passo seguinte vai procurar um carrinho para carregar suas compras. Pode chegar um funcionário numa determinada seção, por exemplo, na seção de serviço ao cliente, pedir uma informação, decidir qual o seu itinerário, para onde você vai comprar na linha de perecíveis, vai comprar alimentos, vai dar uma circulada antes de começar a comprar, ou entre as gôndolas para ver se tem alguma coisa interessante, escolher os seus produtos, e depois, no 8º passo, vai pedir a ajuda de um funcionário, digamos que você não encontrou o preço, estava sem etiqueta, você precisa de uma informação adicional, confere com a sua lista de compras se já comprou tudo, se falta mais alguma coisa, e digamos que você já tenha encerrado as suas compras por aí. O passo seguinte seria você procurar
dentre os caixas, obviamente que estiver um pouco mais vazio, ou que tem jeito que está andando um pouco mais depressa, e vai escolher então entrar em uma das filas. Vai esperar a sua vez, e assim que chegar no caixa vai registrar os produtos. A partir daí vem o total, essa é a hora dolorosa, né? Nessa hora a gente nem fala, né? Muitas vezes, principalmente se a gente estiver acompanhado das crianças, né? Eu não vou nem dizer, das mulheres vocês vão dizer, isso é preconceito e tal, seria só uma brincadeira, mas eu não vou nem brincar com isso não. Vão deixar só por conta das crianças assumirem toda a culpa por isso. Tem um monte de coisa lá que elas compraram e eu vou ter que incluir isso na minha conta. Então eu vou pagar a conta, empacotar essas compras e aí saio, vou localizar meu carro no estacionamento, carregá-lo com as compras, levar até ele e aí vou sair do estabelecimento. Se vocês circularem isso, nós andamos 17 passos num ciclo de serviços. E é importante conhecer isso porque se eu sei um pouco mais sobre o ciclo de serviços nesse supermercado, que é um exemplo aí hipotético, a gente pode perceber que as coisas podem começar a andar mal a partir do momento que o cliente chegar no supermercado. Por exemplo, ele não encontra uma vaga para estacionar. Vocês já experimentaram nas vésperas do Natal, Dia das Mães, ir a um shopping hipermovimentado, onde as pessoas sabem que vão encontrar produtos de boa qualidade, o presente ali para o Dia das Mães, o presente de Natal? É muito provável que numa hora dessas já comece uma certa insatisfação em função do acúmulo de pessoas que se concentram para comprar nesse horário. Então, ou nessa data, né? Por isso é que a qualidade percebida pode começar a ter problemas a partir do primeiro momento, do primeiro passo. E é nossa função como gestores desse processo, digamos, né, gestores do marketing de serviço, cuidar para que esses momentos todos desse ciclo sejam momentos onde o cliente não vá passar por dissabores. Porque só de não encontrar a vaga no estacionamento, ele já pode se aborrecer com a minha instituição, sem muitas vezes julgar a essência do meu trabalho. Mas não tem sentido eu falar da essência do meu trabalho só nesse sentido, porque o meu trabalho em serviços é todo esse composto. Eu tenho que cuidar desse ciclo do início até o fim. E se o cliente, digamos, que eu não tenha conseguido satisfazê-lo completamente, que haja alguma coisa em termos de fracasso? Existe uma estatística que mostra alguns motivos de perda de cliente pelas organizações. Se a gente der uma olhada nessa situação, vocês vão ver aí nesse quadrinho que nós temos 1% dos clientes que abandonam a empresa em função de ter morrido, né? O cliente morreu, somos todos mortais. Mudança de local, de hábitos, aí com 3% e 5%, respectivamente. Preço, 9%. Insatisfação com o bem físico que está sendo adquirido, um pouco maior, 14%. Mas dá uma olhada na insatisfação com o serviço. Ela que prepondera, é a maior de todas. De tal maneira que, quando você tem uma insatisfação com o serviço, é muito provável que o cliente te abandone, a não ser que você tenha um esquema que a gente chama de recuperação de serviços, lidar com esse problema. Então, esse problema tem também algumas soluções. Então, vamos dar uma examinada aí, se eu tiver problema, o que eu devo fazer, tentar agir com bom senso, né? As primeiras coisas seriam, por exemplo, tentar identificar qual é exatamente o problema, porque a gente pode ter 3 possibilidades. Na primeira, por exemplo, o cliente tem parte do problema, mas ele não sabe como formular. Então ele tem um problema, ele não sabe dizer exatamente o que o insatisfez, o que ele não gostou, ele não sabe identificar em que ponto. Pode ser que ele esteja insatisfeito, diga que está esperando na fila, por exemplo, que demorou muito. Mas também é bastante provável que a gente já tenha tido essa experiência de você gasta 2 horas dentro do shopping escolhendo os seus produtos, ou 2 horas dentro do supermercado fazendo suas compras. E quando você tem que ficar 5 minutos na fila, parece uma eternidade. Então, na realidade, as coisas podem não ser exatamente assim. Às vezes o cliente pensa que tem um problema, mas na realidade ele tem outro. Ele está insatisfeito com um determinado ponto, mas aquele ponto não é exatamente onde poderia ter sido causado o problema. Dentro daquele ciclo, por exemplo, ele pode ter problema lá no estacionamento e achar que a empresa atende mal, que o supermercado não é tão bom. E na realidade o problema é que ele não se sentiu satisfeito ou não sentiu conveniência no atendimento logo no estacionamento. E muitas vezes o cliente pensa que tem um problema e na realidade ele tem outro. A experiência profissional de quem lida com serviços vai ser muito importante para ajudar a detectar. Mas digamos que a gente tenha
feito alguma coisa errada, isso é possível, ninguém é perfeito, a gente tenta fazer o máximo, mas que tenha havido algum tipo de deslize, algum problema. Tomara que seja um problema de menor importância, né? Então a gente tem 3 diretrizes básicas que podem indicar como a gente trataria desse problema no serviço. Primeiro seria fazer o serviço, procurar fazer o serviço bem da primeira vez. Mas se não for possível, você faz muito bem da segunda vez. E pelo amor de Deus, não deixe de ter uma terceira vez, porque aí não adianta fazer muito bem mais, né? E administrar e superar as expectativas do cliente. Então, se você fizer bem da primeira vez, já está eliminado o erro. Mas se tiver algum problema, que não seja, né, de maior importância, faça muito, muito melhor, tente encantar o cliente na segunda vez. Você ainda tem uma grande chance. E administre sempre para aprender com o erro, aprender com a situação que foi negativa para transformar em positiva de uma próxima vez. Alguns estudos indicam, tem algumas estatísticas que são importantes para que a gente possa situar bem esse problema. Por exemplo, os clientes contam 2 vezes mais, para um número 2 vezes maior de pessoas sobre experiências ruins do que sobre experiências boas em termos de compra e de serviço. Normalmente, um cliente fala para 8 a 10 pessoas sobre alguma coisa que seja ruim da organização, um serviço de má qualidade. E por aí afora, vocês têm uma série de estatísticas que estão vendo aí nos slides, mostrando que se você solucionar uma reclamação na hora que ela ocorre, 95% dos clientes estão dispostos a te dar uma segunda chance e voltar a trabalhar com você. E que é mais fácil, essa questão é interessante, é mais fácil, e estudos comprovam isso muito bem, vocês têm a referência aí embaixo, é mais fácil você fazer com que os clientes atuais comprem 10% mais do que aumentar a sua base de cliente em 10%, ou pelo menos ficaria muito mais barato. E as empresas que vendem serviços, normalmente em função disso, dependem de 85% a 95% dos seus negócios de clientes atuais, né? Então, atrair um novo cliente custa até 6 vezes mais do que reter um. Bom, aqui a gente falando sobre qualidade, o que é qualidade em serviço? Tem o que a gente chama de qualidade total, que é uma soma, uma espécie de mix aí da qualidade esperada, a qualidade experimentada pelo cliente e a qualidade percebida por ele. Para nós é essencial a qualidade que ele percebe. A gente pode achar que fez tudo muito bem, se o cliente não achar, não fizemos nada bem. Então o que interessa é o que o cliente acha que recebeu como prestação de serviço. Portanto, qualidade total está associada a essa percepção. E a qualidade para o cliente, a qualidade total seria a ausência de defeitos nessa qualidade que ele percebe. Para que a gente possa trabalhar melhor essa qualidade, que vai compor o nosso conhecimento de serviço, daqui a pouco a gente vai ver onde tudo vai desaguar, nós temos 15 variáveis que são críticas. A primeira delas é a confiabilidade. O que é confiabilidade? É a constância da sua proposta e a sua atitude em relação à prestação de serviço, que o cliente precisa sentir. Competência. O que é competência? É você ter as habilidades necessárias para poder prestar esse serviço. Cortesia. Boas maneiras, o respeito, a consideração, aquele contato amigável que todo mundo gosta e que faz parte dessa prestação de serviço. A próxima variável, a credibilidade, que seria a honestidade e o envolvimento concreto das pessoas com o interesse direto do cliente. Mais uma variável, compreender e conhecer o cliente. O que é isso? É o esforço efetivo que você faz para entender as necessidades do cliente. A rapidez de resposta é uma outra variável, que é a disposição de você responder, ou os empregados de serviço. Quando eu digo você, estou representando em cada um de vocês as pessoas do serviço, né? Para fornecer esse serviço esperado com presteza, com rapidez que o cliente exige. O acesso, que é se tornar disponível, estar sempre acessível, pronto para ser abordado e com delicadeza, cortesia, educação. A comunicação, que é você manter o cliente sempre informado. Por exemplo, não esperar que o cliente vá buscar aquele automóvel que eu estou citando aqui desde o início, que não está pronto, foi prometido para as 4 horas da tarde hoje, só vai ficar pronto amanhã. Na pior das hipóteses, se for impossível de ser contornado,
liga para o cliente antes dele sair de casa e ir para lá, porque seria muito desagradável isso acontecer. Então mantenha o cliente informado, numa linguagem clara, compreensível, informe a ele sobre o problema, sobre as coisas que estão acontecendo, de uma maneira que ele entenda, não dizendo do jargão que cada um tem no seu trabalho. Não adianta dar explicações técnicas para o cliente, mesmo porque ele não tem obrigação nenhuma de entender. E é preciso estar sempre disposto a ouvir o cliente. Lembrar que comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. E que comunicação essencialmente se faz ao ouvir as pessoas para poder entendê-las e a partir daí completar o restante da comunicação. O custo, que é quanto o cliente vai pagar pelo serviço, e o custo não é só o custo financeiro, mas também o custo em termos de esforço, de dispêndio, de energia, de espera que as pessoas podem ter pelo produto. Segurança, que é não deixar dúvida quanto ao que vai ser fornecido, quanto ao que não será fornecido, deixar as coisas bem claras e que o serviço não vai oferecer risco ou perigo para o cliente ou para aquela pessoa. Profissionalismo e habilidade. Ter aos olhos do cliente profissionalismo e habilidade necessária para prestar esse serviço e dar os resultados que ele espera. E uma coisa importante, importantíssima dentro disso, atitudes e comportamento. Que os clientes devem perceber que as pessoas têm atitude, que gostam do que fazem, que estão dispostas a atender o cliente com interesse e solucionar realmente os problemas. E não vamos esquecer dos tangíveis, que fazem parte daquelas evidências físicas que a gente comentou e que geram uma coisa que a gente costuma chamar de clima ou atmosfera ou ambiente de atendimento, que é o conjunto de todas essas coisas físicas que compõem o ambiente de serviço e também da atuação das pessoas nisso. Então é a experiência que o cliente vai ter durante esse processo numa relação personalizada, direta e sem as falhas que a gente não gostaria que houvesse. E, finalmente, a flexibilidade, que é a capacidade de você se adaptar às necessidades do cliente rapidamente e fazer com que a operação proporcione um bom resultado nesse processo, inclusive na recuperação de falhas que nós citamos agora há pouco. Bom, com tudo isso, uma outra coisa que a gente precisa compreender para a gente dar um fechamento no marketing de serviço. Como é que essas coisas se dão? Como é que o cliente faz para comprar? Como é que é o processo de decisão de compra? Então vamos dar uma passada rapidamente sobre isso aqui. Acompanha aí comigo. Decisão de compra. Tudo começa com essa figura que está descendo aí, que é do iniciador, que é quem tem a ideia ou sugere que se compre o produto. Pode ser uma criança. Pai, por que você não compra tal coisa? Por que você não compra uma bala no supermercado? A criança está próximo de você, vê um objeto, gostaria de obtê-lo, sugere ou tem ideia. Pode ser a ideia de comprar um carro novo, mudar de apartamento, mas essencialmente, se nós vamos falar de serviço, a ideia de, por exemplo, o filho sugere, pai, eu gostaria de ir a um parque. Ele está tendo a ideia de um serviço. O segundo passo, o segundo elemento da decisão de que exerce esse papel de compra, é o influenciador. Alguma pessoa, qualquer que seja, que tem poder de influência ou cujos pontos de vista sejam importantes para essa decisão de compra. Digamos que seja da esposa, eu quero ir ao shopping, eu quero ir ao parque do shopping, eu prefiro ir em determinado local, onde nós vamos sair para almoçar ou para jantar no fim de semana. E aí vem a figura do decisor, que é quem toma a decisão. Essa decisão pode ser uma decisão conjunta, o casal resolve tomar a decisão. A outra figura, que é a quarta figura importante das 5 que atuam, é o comprador, que é quem efetivamente faz a compra, que pode ser o decisor ou não. E, finalmente, o usuário, que é quem vai usufruir dos benefícios. Digamos, se a gente estiver fazendo uma compra de algum serviço ou de algum bem até para a criança, será a criança que vai consumir e vai utilizar, mas os pais exerceram também uma série de outros papéis. Bom, juntando todas essas coisas, por que a gente falou sobre tudo isso até agora? Por uma razão muito simples. As empresas de serviço, como todas as empresas, têm que competir no mercado, onde elas têm que ganhar dos seus competidores. E competir em serviço é extremamente complexo. Por quê? Existe que você se volte para o marketing externo, para o marketing interno e para a hora da verdade, que é a hora onde todas essas coisas se encontram, que a gente chama de marketing interativo.
Então, dentro disso tudo, por que é importante a qualidade que nós estamos falando toda hora? Porque as empresas de serviço são empresas que estão competindo num cenário que é bastante agitado, cheio de mudanças, enfim, as empresas estão competindo com as outras organizações de serviço para ter um serviço melhor que seja visto como cliente, como um serviço preferido, como um serviço que ele vai preferir aos demais. Portanto, a complexidade do serviço exige que a gente trabalhe com o marketing externo, os 4 P's, né? Produto, preço, praça e promoção, olhando para o cliente externo. Da mesma forma, eu tenho uma importância muito grande do meu cliente interno. Lembra que nós falamos uma série de vezes da dependência que eu tenho dos funcionários, das pessoas que prestam serviço, das pessoas que estão envolvidas, principalmente na linha de frente, no front office. Então, por causa disso, eu preciso ter pessoas motivadas, pessoas que se liguem a isso, que estejam compromissadas com os serviços ao cliente. Então, eu tenho que fazer o meu marketing interno, digamos assim, fazer com que as pessoas vistam a camisa da empresa, como se fosse o próprio cliente interno, o cliente externo, com a mesma importância. E o marketing interativo, que é exatamente onde se encontram o cliente externo e o cliente interno, no que a gente chama de hora da verdade. E nesse aspecto, os clientes julgam o serviço que eles recebem de 2 formas. Eles julgam a qualidade, digamos, técnica, né? A qualidade técnica daquilo que ele recebeu efetivamente e a qualidade funcional, a maneira como foi prestado. Então o serviço tem inclusive essa nuance, que é bastante delicada do ponto de vista da satisfação do cliente e da prestação de um serviço de qualidade. Por quê? Não é só eu prestar o serviço. Digamos que eu tenha atendido o cliente. Ele está lá no balcão da minha lanchonete, no balcão da agência bancária, e ele foi atendido. Mas só que ele foi atendido com rispidez, com falta de educação, ele foi atendido de uma maneira que não foi a mais adequada. Então, são 2 coisas que acontecem. A qualidade técnica, efetivamente o resultado do serviço, aquilo que ele foi buscar, mas a maneira como isso foi prestado. Então, o marketing de serviço é bastante, nisso é bastante característico. E tanto que, se a gente falou de marketing interno e marketing externo, nós temos em termos do marketing externo, como comentamos, os famosos 4 P's. Quando a gente fala de serviço, a gente junta mais 4 a esses, de modo que a gente passa a ter 8 P's. O P dos produtos, preço, praça e promoção, que já são conhecidos, e nos serviços especificamente. O P das pessoas que estão envolvidas no processo, o próprio processo, a produtividade, que é o desempenho que essas pessoas têm e que o processo permite realizar. E a estrutura física, physical structure, que seria para compor mais um P. Então, os 8 P's são os P's dos serviços. Uma outra coisa importante, já que a qualidade é percebida pelo cliente, e para a gente começar a dar um fechamento, é a estratégia de comunicação do serviço. Como é que eu faço a comunicação? Como é que os clientes vão saber que eu tenho um bom serviço e divulgar a organização e o trabalho? Um bom roteiro é exatamente o mesmo roteiro que a gente aprende em comunicação. Você começa na identificação do público-alvo, a sua audiência, a determinação dos objetivos, aquilo que você quer que aconteça depois da exposição à mensagem, a reação dele, a comunicação, a preparação da mensagem, a decisão sobre qual canal ou quais canais vão ser utilizados para isso, a decisão sobre o composto da comunicação, quanto eu vou usar de propaganda, promoção de venda, ações de relações públicas, venda pessoal, e a administração e coordenação desse esforço global dessa comunicação e do marketing. E depois disso tudo, a medição dos resultados. Como a gente pode ver, em termos de uma conclusão geral, né, concluindo aqui tudo que nós falamos a respeito do serviço, de toda essa complexidade, a própria gestão dos serviços, ela é bastante mais difícil do que você gerenciar produtos, exatamente por quê? Relembrando, os serviços são complexos. Eles são intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e perecíveis. Os serviços dependem mais do fator humano. A qualidade percebida dos serviços é um fenômeno completo que depende de uma série de circunstâncias das pessoas.
E a prestação do serviço geralmente envolve muitas horas da verdade, que são a essência do que a gente chama efetivamente de marketing de serviço. É graças a essa hora da verdade, a esse encontro entre o prestador e o cliente, que essas coisas maravilhosas acontecem. Muito bem, espero que a gente tenha aprendido bastante sobre os serviços, que a gente tenha conseguido passar aqui, em breves palavras, nesse curto espaço de tempo, um pouco daquilo que significa marketing de serviços. Eu imagino que muitos de vocês possam se interessar por esse assunto com maior profundidade e, a partir da bibliografia, da apostila, de todo o material que complementa esse curso, vocês possam se aprofundar e descobrir novas belezas, novas coisas dentro dessa matéria fascinante. Quero deixar aqui o meu abraço para vocês e os votos de que isso possa contribuir de alguma forma para que a gente preste melhores serviços aos nossos clientes, que as nossas organizações se tornem mais competitivas e que a gente caminhe rumo ao sucesso. Um grande abraço para todo mundo. Bom, professor, sobre marketing de serviços, o que parece que é o preocupante é como é que se perde clientes em serviços bancários. Qual é a principal preocupação que gerentes devem ter para não perder clientes? Onde é que está esse gap? Bom, talvez se a gente pudesse lembrar dos últimos instantes de uma aula sobre varejo, em que a gente comenta que varejo é detalhe, acredito que quase todo banco perde muito cliente por detalhe. Obviamente é necessário sempre fazer uma pesquisa para situar casos específicos que a gente não pode falar de uma generalidade. Mas falando em termos mais comuns, mais assim estendidos, a gente poderia dizer que detalhes como falhas no atendimento, às vezes pequenas falhas que geram insatisfação no cliente, isso é um fator crítico no banco. Falhas de falta de informação no site, mau atendimento ou demora no atendimento por um serviço de atendimento no saque, né, de atendimento ao cliente. Se repetem, o senhor comentou lá, algumas vezes o cliente está insatisfeito com uma situação e essa situação se renova. Perfeito. E aí o senhor comenta... em mercado bancário, podemos assumir exatamente essa premissa? Isso é muito comum, né? Por exemplo, há um problema no extrato, ou alguém que não dá informação, e o que acontece em algumas instituições é, por exemplo, a venda de produtos de uma maneira um tanto forçada para o cliente. Por exemplo, a pessoa precisa cumprir meta, oferece um cartão de crédito, um seguro, tenta fazer uma venda casada, alguma coisa assim, e isso gera uma insatisfação no cliente que não vai sentir a mesma confiança e reciprocidade do prestador de serviço, no caso do agente bancário. O que acontece é que, em função disso, vai se criando uma situação e infelizmente, há um certo conceito da população de que os bancos ganham muito dinheiro ou que isso é injusto, o que é uma coisa incorreta, é até injusto tratar os bancos assim. Eu poderia fazer um paralelo com uma outra instituição. Por exemplo, se muitas vezes uma série de protestos contra capitalismo ou anti-americanos desaguam, por exemplo, em lojas do McDonald's, as pessoas resolvem combater o McDonald's como se ele fosse o próprio governo americano. Na realidade, muitas vezes se combate esse banco generalizadamente em função de ser um tipo de instituição de relevo na sociedade, que presta um serviço do qual todos nós dependemos, com o qual todos nós temos algum tipo de relação, seja para pagar, receber, para pagar contas, etc. Então, esse tipo de relação, onde há muitos contatos, leva também a ter muitos desgastes. Se a gente não aprende a ter um certo relacionamento, políticas de relacionamento e administrar esses contatos, eles acabam potencializando a capacidade de gerar problema ao invés de gerar satisfação, que deveria ser o normal. Perfeito, professor. Obrigado.